A cantora Anitta surpreendeu a todos ao ser diagnosticada aí com estafa física e mental e cancelar sua agenda profissional para se tratar. Mas ela não está sozinha nessa, né? A gente vê que cada dia é maior o número de pessoas aí sofrendo a questão do estresse. Prova disso é que o Brasil está em segundo lugar no maior índice de estresse no trabalho no mundo. E olha só, para a gente ficar por dentro, ligado nesse assunto, prestar bastante atenção, quem vai bater um papo comigo agora é a psicóloga Roberta Arciprete. Se você quiser participar, tem alguma dúvida sobre essa questão do estresse no trabalho, manda pra gente. Nosso WhatsApp é o 3201-7700. A gente aguarda a sua participação. Bem-vinda, doutora Roberta. É um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente aproveita, assim, esse tipo de assunto que às vezes bomba na internet para abordar situações que às vezes a gente vive tão no cotidiano, né? O estresse é uma delas, né? O estresse hoje acomete 70% da população brasileira. 30% da população brasileira apresenta o estresse mais grave, que é a síndrome de burnout. Pois é, e é o caso, no caso da Anitta, foi colocada aí estafa física e mental. Qual que é a diferença, então, dessa estafa para o estresse? O estresse, só enquanto doença, já é como doença. Ele não é tão incapacitante quanto a síndrome de burnout. Na síndrome, você já começa a se ver incapacitado para exercer as suas atividades profissionais do dia a dia. Você não consegue, você fica muito nervoso, muito ansioso. É muito comum apresentar problemas também psicossomáticos, começar a desenvolver doenças psicossomáticas como hipertensão, diabetes. Há muita reclamação de dores na coluna e muito afastamento também, né, das pessoas do trabalho devido a essas doenças psicossomáticas. Qual que é a diferença entre estresse e cansaço? Ah, sim. Porque eu acho que às vezes a gente também pode confundir, porque a gente acostumou tanto a falar que tudo é estresse, tô estressado, tô estressado, tudo é estresse. Nós banalizamos muito essa palavra, então, né? Qual que é a diferença para a gente ficar mais ligado? Que hora que tem que ficar atento? Você tem que começar a ficar atento quando isso começar a interferir no seu dia a dia. Quando começar a atrapalhar seus relacionamentos, a pessoa normalmente apresenta dificuldade para trabalhar em equipe, dificuldade de relacionar com colegas de trabalho, dificuldade para cumprir metas, dificuldade de foco, de concentração. Então, quando isso começa a interferir no seu dia a dia, te limitando, é hora de buscar ajuda. E não pensa que você dá conta de sair dessa sozinho, não, que você não precisa de sair, precisa de ajuda profissional. Do cansaço você sai sozinho, do estresse instalado ali. Não, o estresse, principalmente essa síndrome que acomete a Anitta, né, que é a síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental por motivo de trabalho. Ela cancelou a agenda, todos os compromissos, shows, e, enfim, programas de TV, tudo para se tratar. E a gente vê que ela é uma pessoa cheia de energia, né? Ela deve ter chegado num ponto que não consegue não estava mais. Se suportando. Não estava se suportando e não suporta a vida. A vida se torna um fardo muito pesado. Aquelas coisas que antes te davam prazer, de repente se tornam um peso enorme. Né? Coisinhas do dia a dia que você às vezes tiraria de letra, aqueles pequenos estresses, nossa, se tornam uma bola de neve que você não consegue administrar. E com isso você vai se perdendo, se desconectando de si mesmo, sabe? Tá, e qual que é a orientação para a gente tentar, então, sair dessa situação? Quem já está no estresse, para tentar se livrar, tratar? A primeira coisa é autoconhecimento. Você tem que ter autoconhecimento para ter uma autoconsciência. Você tem que se reconhecer enquanto uma pessoa que está tendo problemas emocionais e que necessita, sim, de ajuda profissional. Muitas vezes a gente escuta falar que é necessária uma mudança de estilo de vida. Mas, por exemplo, a Anitta, para ela também não é fácil, porque tem muitos shows, isso traz um transtorno. Mas, por exemplo, aquele trabalhador que ele rala 12 horas por dia, como é que ele vai conseguir essa mudança de estilo? Às vezes ele não tem tempo nem para ele direito, nem para a família. Ele gostaria muito de mudar de estilo, mas de vida, mas como fazer numa situação dessa? Isso. Aí a gente entra mesmo com a questão do tratamento. A psicoterapia ajuda muito, aliada também a um acompanhamento psiquiátrico, né? Mas, assim, a pessoa vai se fortalecer emocionalmente para aprender a lidar de uma forma saudável com o estresse do dia a dia, porque estresse sempre vai ter.
agentes estressores sempre vão estar presentes no nosso cotidiano. Então, nós é que temos que aprender a lidar com eles de uma forma saudável, ou seja, sem adoecer. No consultório, o que você mais escuta assim, de reclamação dos pacientes que chegam estressados? O que é que costuma ser ali gatilhos, que a pessoa chega reclamando? Se a pessoa chega para mim e fala assim, estou cansada, eu não aguento mais, meu corpo dói quando eu penso em trabalhar. E dói mesmo, tá, gente? Não é história, não. É uma dor física dói o músculo, dói o corpo, dói a alma, sabe? Mas aí chega a lembrar alguma coisa de depressão também, doutora? Tem alguma... Parece muito. Inclusive, nós temos alguns diagnósticos bem equivocados, né? Que diagnostica a síndrome de burnout só como uma depressão simples. E ela vai além, porque ela pode tender a pessoa ao uso de psicotrópicos, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, então, abuso de álcool. O estresse normalmente não vai ter um uso medicamentoso? Ou pode depende? ter um uso medicamentoso, mas não um abuso. Aí eu começo... Que num tratamento de depressão seria mais pesado. Seria mais pesado. Aí o que acontece? Com essa síndrome, há um verdadeiro abuso dessas drogas lícitas e ilícitas. E aí eu começo a tomar aquele comprimidinho no final do dia para relaxar, aquele comprimidinho não faz mais efeito, eu começo a usar aquele cigarrinho. Qualquer coisa. Aí o cigarrinho com comprimidinho não faz mais efeito, eu começo a tomar um álcoolzinho misturado ali, aí aquilo não faz mais efeito, eu vou buscando cada vez mais me adaptar, me tranquilizar e eu vou buscando coisas cada vez mais pesadas. Ao invés de ir lá tratar o que está provocando aquele mal-estar, fica camuflando, passando uma maquiagenzinha ali na situação. E o brasileiro, ele tem uma cultura de automedicação, né? Então ele busca aquele remédio que foi bom para o vizinho, que foi bom para a mãe, para o pai. O amigo ali falou, nossa, eu estava ruim assim, eu tomei isso, foi bom, me passa o nome aí que eu também quero. Exatamente. E nem sempre a medicação do outro vai ter o mesmo efeito no seu organismo. Segundo lugar no mundo nessa síndrome de burnout é muita coisa. Se você pensar que nós só estamos perdendo para o Japão, que nós estamos à frente dos Estados Unidos, são japoneses, a gente está em segundo lugar. Segundo lugar. Puxado isso. É bem puxado e é um sintoma, assim, claro que isso é um problema grave agora de saúde pública. Porque se nós formos pensar, nós estamos vivendo uma epidemia. Uma epidemia de adoecimento emocional, isso é por muito motivo de trabalho. Tanto que já está sendo classificado como doença, né? Porque durante um bom tempo o estresse era quase um chiliquezinho, uma frescura. Mas... Agora estão vendo que não é por aí. A pessoa entra numa estafa, num ponto que ela para tudo, né? Exatamente. E você vê, é reconhecido como doença e existem tratamentos e profissionais disponíveis no SUS. Gente, a gente vai trazer mais informações sobre essa questão do estresse no trabalho depois do intervalo, porque a doutora vai continuar com a gente. Se você tem dúvida, manda para o nosso WhatsApp. Anote aí, ó, 3201-7701. Nós vamos falar um pouco mais, tirar um pouco mais de... Aliás, 7700-3201-7700. A gente já volta para falar sobre esse assunto. Continua com a gente, tá, doutora? Claro.